Na doutrina espírita, nós não temos sacerdócio. Melhor, sacerdotes. Nós até temos sacerdócio, mas sacerdotes não. Não temos teologia espírita, embora recentemente foi criado um curso de teologia espírita, mas é um curso que só o futuro vai dizer qual é a utilidade dele. Porque a doutrina espírita não é uma religião institucionalizada. Porque nós não temos batismo, não temos crisma, não temos casamento, não temos dízimo, não temos sacerdotes, não temos paramentos especiais, não temos imagens, nada que lembre de verdade um templo religioso. Então a pessoa que entrar por aquela porta, ela vai achar que está acontecendo aqui uma conferência, uma palestra, um estudo normal. Então, dessa maneira, nenhum de nós tem autoridade para ensinar para o outro. Nós temos autoridade, nós temos condição de estudar juntos. Quem ensina aqui, o professor que ensina, chama-se Allan Kardec. Ele é o professor. E todos nós somos alunos. Ele e a pleiade de espíritos que coordenaram a codificação espírita são professores. Diríamos que Chico Xavier, por exemplo, é um professor e nunca aceitou ser chamado assim. Ele sim é o mestre. Nós somos estudantes. E aí, a gente agradece aos companheiros por nos permitir ouvir a nós mesmos. Porque, na verdade, o que eu vou falar é para mim. Vocês apenas me possibilitam isso. Carl Gustav Jung vai dizer que a religião é o maior espaço de catarse humana. Não fossem os movimentos religiosos pelo mundo, 70% da humanidade já estaria insana, já estaria enlouquecida. Isso quer dizer que as pessoas que não têm religião têm a maior possibilidade de ficarem loucas. A não ser que gastem com analistas. Então nós temos um tratamento terapêutico 0800, de graça. Que a gente, quando contribui, é para pagar a água, a luz, o aluguel do espaço, a manutenção, quando é sede própria, mas não é a tarefa. A pessoa às vezes diz, quanto é que você cobra para você dar palestra? Eu não cobro nada. Lá no Brasil, às vezes perguntam. Não, porque ele diz que você cobra. Não, eu não. Se você pagar a minha passagem, a minha alimentação e hospedagem, eu faço a palestra de graça. Eu cobro palestra profissional. Palestra espírita, eu nunca cobri. Então, isso quer dizer que quem também recebe gratuitamente. O que ajuda é para poder a cadeira onde senta, o que ele consome em termos de espaço. Então, nós temos um tratamento terapêutico gratuito para nós usufruirmos. E isso previne não só a loucura, mas outras doenças. E quanto mais nos engajamos na tarefa, menos doentes ficamos. Isso eu posso dizer, por exemplo próprio, fora os grandes exemplos que a gente tem aí. E aí nos coube, como tarefa da noite, falar da tarefa, da função, do objetivo da Casa Espírita. Para que existe a Casa Espírita? A União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro elaborou um documento, um livro, chamado Orientação ao Centro Espírita. Esse livro, posteriormente, foi adotado pela Federação Espírita Brasileira e pelo Conselho Espírita Internacional. E passou a ser meio que um manual para orientar o funcionamento dos centros espíritas. Por que um manual? Porque como o movimento espírita como o espiritismo não é uma religião institucionalizada, né, nós vamos ver nas obras básicas, o tempo todo, os espíritos falando que o espiritismo é uma filosofia com bases científicas e com consequências morais. Então esse espaço que fica
de não ser uma religião institucionalizada, não obstante, hoje, 3% do povo brasileiro participou da pesquisa do IBGE, dizendo que a religião é espírita, inclusive eu. Qual a sua religião? Sou espírita. Né? Porque a gente tem que dar alguma resposta. Se eu falar que eu sou católico, eu estarei cometendo uma inverdade, porque além de eu não ir à igreja, além de não ir à missa, eu também não sigo a filosofia que a Igreja Católica propõe. Então, sou espírita. Mas, ao mesmo tempo, é uma filosofia, e por ser uma filosofia livre. Qualquer pessoa abre um centro espírita. Em qualquer lugar do mundo. E o curioso é como que a filosofia espírita é tão bem elaborada, tão bem construída, que os centros espíritas são iguais. Eu hoje estou aqui na América do Norte. No mês de julho eu estava na Europa, em 4 países diferentes. Fui na Alemanha, na Suíça, na Itália, Portugal, tudo igual. Em Portugal, por exemplo, onde quem me atendeu foram portugueses, porque os outros países, como aqui nos Estados Unidos, eram brasileiros. Mas Portugal eram portugueses. Tinha um ou outro brasileiro visitando, mas quem coordena o movimento espírita lá são portugueses. No entanto, igualzinho o nosso centro espírita. Mesma coisa. Tribuna, reunião mediúnica, grupo de estudos, tudo parecido. Claro que é diferente, porque eu tenho certeza que aqui vocês não têm problemas no centro espírita. Só essa a diferença. Mas no resto, tirando os problemas que vocês não têm aqui, o resto é tudo muito parecido. Que aqui a gente sabe que aqui é diferente desse aspecto. Mas o Brasil e Portugal, eu até senti calor depois de falar dessas coisas. Eu não estou para usar tanta roupa, né? Lá no Brasil o Espírito Santo então não faz frio. Eu não tenho uma blusa de frio. Vocês acreditam nisso? Lá em Guarapari não faz frio. Então não tem uma blusa. Eu sou calorento, eu não sou friorento. Eu sempre digo, não existe frio para me pegar não, mas aqui acho que o negócio apertou. Então, no resto é igual. E como é que pode isso? Um amigo disse para mim assim, ele fazendo uma comparação. Sabe o que acontece, Aloysio? Tem, por exemplo, a gente sabe que as religiões são organizadas. Por exemplo, a Igreja Católica tem lá o Vaticano, tem o Bispado, que coordena. A Igreja Batista também tem lá quem coordena. E o Espiritismo também, vocês devem ter lá uma instituição que é superior ao centro espírita. Eu não entrei em detalhes com ele. Mas se eu falasse para ele ia ficar decepcionado, porque o Espiritismo, na visão dele, é muito organizado, e é mesmo. Agora, não tem essa ordem de cima. Os centros são autônomos. Muitas vezes a pessoa se aborrece, vai lá outro centro. Eu vou abrir um centro para mim, abre mesmo. Tem pessoas que não se adaptam a lugar nenhum, ela tem que abrir um para ela. Até que chega um grupo ali e não se adapta a ela sai lá do centro que ela abriu para as pessoas. Não é isso? Você abriu 4 centros espírita. Um deles, por exemplo, eu saí do meu próprio centro e não pude ficar, porque o grupo não se adaptou a mim. Eu não me adaptei a eles, melhor dizendo. Então, é normal a gente... Você vai morar lá no interior, num lugar distante, 2 pessoas começam a estudar o Livro dos Espíritos em grupo, porque abre o centro. Para que você precisa para abrir um centro? Apenas de seguir as normas jurídicas locais de uma instituição. Somente. Mais tarde, o grupo fala, vamos fazer adesão à federação? Aí faz adesão. Mas o curioso é como é que os espíritos organizaram as ideias de tal maneira que, mesmo não tendo uma ordem de cima, os centros são iguais. Então, eu moro numa cidade turística, Guarapari, fica lá no Espírito Santo, uma das mais famosas do país, a mais famosa do estado, é o litoral mais famoso do estado e um dos mais famosos do país. No entanto, a gente recebe gente do Brasil inteiro e do exterior. E é exatamente isso, a pessoa chega e fala, eu vou ao meu centro. E aí, dependendo se eu conheço, alguns eu já conheço, porque eu viajo muito. Eu digo, vai trabalhar no passe hoje, hein?
Aí todo mundo olha, mas quem é que ele manda a pessoa trabalhar no passe, está chegando agora? Mas eu conheço, sei que a pessoa não tem vícios, tem compromisso ali, e digo, vai para o passe. Então nós já até criamos um cadastro de trabalhadores temporários. Né? Então, é o trabalhador do mês de janeiro, do mês de julho, do mês de abril. E aí a pessoa já se organiza. O prefeito devia me agradecer, porque é até um atrativo turístico para a cidade. A pessoa podia ir para outra praia, para Cabo Frio, para Ipanema, para Copacabana, senão eu vou para Guarapari, porque lá tem um centro onde eu posso trabalhar. Então, o centro espírita é livre. E aí, para que o espiritismo tivesse, para orientar um pouco mais, que às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas na questão administrativa, então foi elaborado esse documento, Orientação ao Centro Espírita, que foi adotado pela FEB, hoje ele é publicado pela FEB, e também pelo Conselho Espírita Internacional. Foi criado pela União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Os cariocas são bons nessas coisas, nessa questão dos documentos. E esse livro diz o seguinte: qual é o objetivo do centro espírita? Qual é a função do centro espírita? E ele lista 3 em ordem, na ordem. Então vamos estabelecer aqui quais são eles e a ordem. Primeiro, o primeiro objetivo é divulgação do espiritismo. Esse é o primeiro objetivo do centro espírita. Todo centro espírita devia começar assim. Eu gostando do espiritismo, vou chamar um palestrante, vou alugar um clube e vou chamar uns amigos para assistir. Esses amigos gostam da ideia. Faço isso 1 vez, 2, 3, e de repente aquelas pessoas que se empolgam com a ideia, e aí vamos abrir um centro espírita. Então, na verdade, o centro espírita foi aberto quando eu me propus a divulgar a ideia espírita. E por que o primeiro objetivo do centro espírita é a divulgação? E quais são as atividades de divulgação da casa espírita? As mais ostensivas. A palestra, mas mais do que a palestra, os livros. Somente o nosso Cândido Xavier, o Chico Xavier, publicou 412. Gente, Divaldo Franco parece que já chega na casa dos 200. O espiritismo, isso como professor universitário, é a filosofia com o maior número de livros publicados no mundo. Eu desafio qual é a filosofia que tenha mais títulos. Nós temos mais de 5.000 títulos de livro espírita. É uma coisa doida. É muita coisa. Aí tem aqueles despeitados que falam, mas tem muita coisa que não presta, mas não leu, não leu, como é que ele pode julgar? Dizer que não presta. E o que é prestar e o que é não prestar? Qual o critério do filtro? O fato é que as obras saem. E claro, as editoras têm um critério, né? Alguns publicam por conta própria, claro que tem alguns abortos, alguns abusos, mas são poucos. A grande maioria consola. Hoje, algumas livrarias, algumas editoras não espíritas vivem do livro espírita. Tamanha importância que ele tem. A Bienal do Livro de São Paulo, nos últimos anos consecutivos, o livro mais vendido foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, não é o livro espírita mais vendido, é o livro mais vendido da Bienal. A dona Zíbia Gasparetto tem seus livros na lista dos 10 mais vendidos sempre, lá no Brasil. Os livros do Chico Xavier foram traduzidos para mais de 30 línguas diferentes. Então, o livro, eu considero hoje o livro o maior meio de divulgação da doutrina espírita. E a dona Ivone do Amaral Pereira, ela vai dizer que, quando o Espírito de Verdade diz que, no fim dos tempos, o Espiritismo ia entrar por baixo do telhado das casas, e ela diz que esse embaixo do telhado seria através dos livros. Por quê? Não é só o espírita que lê livro. Por exemplo, no Brasil, 3% do povo brasileiro é espírita.
55% do povo brasileiro já leu um livro espírita. Que equação é essa? É que existem dois tipos de leitor. O leitor não espírita, que a gente chama de simpatizante, mas que o Espírito de Verdade chama de espírita. Ele fala as classes de espírita. Aquele que se empolga com a ideia espírita. Aquele que se empolga com a manifestação espírita. E a terceira classe, ou primeira, de baixo para cima, é aquele que tem uma transformação moral. Que esse é o espírita. É chamado verdadeiro espírita ou bom espírita. Então, 55% do povo brasileiro lê livro espírita. 80% do povo católico lê livro espírita. 80%. Isso quer dizer que não há a intenção do espiritismo de fazer prosélito. Eu sou considerado uma das pessoas mais ostensivas na divulgação, porque lá na minha cidade eu contrato carro de som e eles saem, não percam hoje palestra espírita e tal, e colam cartaz no açougue, na padaria, mas a intenção não é fazer prosélito, é fazer chegar a mensagem para quem precisa. É a pessoa ir passando e dizer, minha mãe desencarnou, eu estou depressivo, aí ele vê, eu vou nessa palestra. É isso só. Não é falar, não, larga a sua igreja e vem para cá. Até porque é muito comum lá no Brasil as pessoas irem na igreja e ir no centro espírita. Uma coisa interessante. Então, o nosso discurso como expositor tivemos que mudar por causa disso. Porque se você fala, não, só é espírita, aí às vezes metade da plateia. Eu fui fazer palestra no centro espírita, numa cidade chamada Muqui, no interior do Espírito Santo, uma cidade pequenininha, 10 mil habitantes. 10 mil habitantes. E um salão desse tamanho, eu disse, não vai, né? Salão exagerado. E, tudo bem, comecei a fazer a palestra, e o povo começou a chegar. E foi enchendo. E foi enchendo. E o salão encheu. E daqui a pouquinho chega os trabalhadores com a cadeira da Brahma, Brahma Chopp, número 1, e o povo sentando, cerveja Antártica. Eles cataram, pediram emprestado dois botecos vizinhos do centro espírita, cadeira, e como era um dia frio, não tinha ninguém bebendo, eles emprestaram a cadeira para usar. Eu disse, mas gente, que povo animado, pelo amor de Deus, né? Aí eu aí no final eu falei com a presidente, o que aconteceu? Povo animado, mas a pequenininha dessa deu 200 pessoas, dá 10 mil. Quer dizer, 200 representa o quê? 1%, 2% da população ali, só naquele centro. Muita coisa. Nem Uberaba, a terra do Chico, Uberaba, Pedro Leopoldo. Aí ela disse assim, não, 80% desse público aqui não é espírita. É que o seu Wilson, o fundador da casa, com 90 anos, ele vai na rua e ele entrega convite, ele tira xerox e entrega manual. E como ele mora na cidade desde então, ele tem 90 anos, a autoridade moral dele faz com que, se ele entregar o convite para aquela pessoa, a pessoa é praticamente obrigada a ir na palestra. Ela se sente obrigada. Então, e ele fica na porta para receber as pessoas. Então ele sabe quem vai e quem não vai. Aí ele diz, boa noite. E a pessoa fala, boa noite. E ele é o primeiro a chegar, ele vai com a bengalinha dele, primeiro a chegar e o último a sair. Então ele sabe quem chega. Então ali não eram espíritas. Então a mensagem hoje, ela ultrapassa os limites espíritas. Então a gente não tem interesse de fazer prosélito. Trabalhador espírita não é qualquer um, não. Para ser trabalhador espírita, ele tem que ser fermento. Ele tem que ser o sal da terra. O que acontece com o sal? Você tem que usar pouquinho. Né? Se colocar muito, como é? Tem até a doença, né? Hipertensão. Então tem que ser pouquinho. Então nós somos poucos. Nós somos 3% que dá sabor a 80% do povo brasileiro. Que loucura isso. Aliás, 55% do povo brasileiro. Só 3% faz com que 55% tenha acesso. Então o Brasil hoje é conhecido como um país da reencarnação, um país que acredita na reencarnação como a Índia, como a China. Mas uma reencarnação típica, uma reencarnação à cara do Brasil. Os escritores
que tem os livros traduzidos para o Brasil, eles têm que adaptar a linguagem e, de certa forma, eles inserem o elemento da reencarnação, porque o brasileiro é reencarnacionista de forma diferente. Isso graças ao trabalho espírita, graças ao trabalho do Chico Xavier. Então, a divulgação é o primeiro elemento do centro espírita. Por quê? Não importa se a pessoa vai ficar no centro, mas ela precisa daquela mensagem. Vocês imaginem uma mãe que o filho desencarnou em tenra idade. Quem consola uma mãe dessa? Senão o Espiritismo. Então a primeira função é a divulgação. E às vezes eu fico pensando às vezes que muitos centros se perdem em N tarefas e esquece de uma que ninguém vai fazer por ele, que é a divulgação do Espiritismo. Ninguém vai divulgar o Espiritismo para o espírita, só o centro espírita pode fazê-lo. É o centro de irradiação da divulgação. As editoras colocam livros em outros locais, mas a palavra calorosa, a troca de informação de uma palestra, só o centro espírita. E é curioso como que eu tenho por hábito acordar cedo. Como eu acordo cedo a semana toda, então no domingo eu não consigo dormir até tarde, porque lá a nossa evangelização é no sábado. E aí, às vezes, eu acordo 5h30, 6 horas da manhã e fico por ali, zapeando na TV, e eu assisto lá a missa com o Padre Marcelo. Não tem TV espírita, então eu assisto a TV católica. Aí a minha esposa fala, você não tem o que fazer mesmo, é mole acordar cedo para assistir a missa do Padre Marcelo. E aí eu perdi o sono, fui para a sala, fiquei lá, né, assistindo o Padre Marcelo. Naquele dia, o canal de TV estava fora do ar. Aí eu fiquei zapeando, procurando outro canal. Aí eu achei a missa no lar, que é a missa da cidade de onde eu moro, transmitida pela televisão local. Aí minha esposa perdeu o sono também, ficamos nós dois lá no sofá, vendo a missa no lar. Aí de repente ela olhou e falou assim, aquele casal ali não é do centro espírita? Olha lá outro! Nós vimos uns 30, bem lá na missa, ou seja, eles vão domingo de manhã na missa e domingo à tarde na sociedade. Porque na sociedade, a nossa palestra lá é domingo às 18 horas. Então o cara se garante, ele vai, se por acaso existir inferno, ele vai para o céu do católico. Mas se por acaso não existir nem céu, nem inferno, ele escapa do umbral dos espíritas, vai para o nosso lar. Então ele se garante ali, domingo dele é preenchido. E cá para nós, né? Tá certo, tá cuidando da vida espiritual dele. Pior se ele não tivesse ali. Então, o primeiro elemento é a divulgação do centro espírita. A segunda tarefa, a segunda função do centro espírita é o estudo. Essa é a segunda função. Não é a mediunidade. É o estudo. Porque médium sempre existiu, sempre existirá. Médiuns equilibrados, médiuns loucos. Muitos loucos. Muitos. A própria mediunidade é uma porta aberta para o abismo. Muitos. Só o estudo liberta dessa possibilidade. Por isso, o segundo ponto é o estudo. E às vezes a gente fica triste quando o dirigente espírita diz assim, olha, os médiuns da nossa casa não gostam de estudar. Claro que aqui não acontece isso, né? Eu digo isso lá no Brasil. Então, é ruim porque é a única ferramenta que torna a mediunidade espírita diferente das demais. O estudo. Se eu não estudo, a mediunidade espírita deixa de ser um diferencial. E aí tanto faz. Tanto que muita gente larga o centro espírita e vai para outro segmento filosófico, religioso. Por quê? Porque ela não estudou. Porque se ela estudasse, gente, a filosofia espírita é a grande beleza da doutrina espírita. O último livro que eu trouxe para expor para vocês, deixa eu pegar aqui. Não, tá aqui. O livro, o título dele é Por Entre as Dores. Assim, ó, Por Entre as Dores. E esse livro, ele é diferente dos demais, dos outros que eu tenho, que eu publiquei. É que eu descobri, como médium que sou, que eu posso fazer mágica.
Porque no passado, vocês sabem que no passado o médium, o químico, o alquimista, no caso, e o mago eram a mesma pessoa. A ignorância fazia com que o alquimista manipulasse pólvora e outros elementos químicos e impressionasse. Então ele era considerado xamã, ele era considerado feiticeiro, no caso, mago e alquimista. Então eu tenho meio que uma herança desse tempo. Então eu faço uma mágica, por exemplo. Esse livro aqui ele é diferente, só para vocês verem. Ó. Eu aplico um passe no livro, com muita concentração, é preciso que vocês me ajudem na concentração. E aí, de repente, o livro fica em inglês. Olha só, é verdade aqui, ó. É mágica, ficou em inglês. Então, qual é... Aí as pessoas dizem assim, que bom. Então, por exemplo, aquelas mulheres casadas há muitos anos, se for fazer, eu pedi para ele fazer desaparecer meu marido. Já que ele faz mágica, ele vai fazer um passe e o marido desaparece. Ou então aquele marido que está querendo trocar a esposa por uma mais nova, também ele vai, faz a minha esposa desaparecer, Luísio. Né? Mas o mágico verdadeiro, ele tem que fazer desaparecer e depois reaparecer. Não é isso? Então eu faço a mágica de novo e o livro volta a ser português. Tá vendo? Prova aqui material. Ó. Brincadeira. É que o livro é bilíngue, né? Então ele é em português e inglês. E o livro é intitulado Por Entre as Dores. Por que Por Entre as Dores? Porque o Espiritismo é a única filosofia com base científica que nos faz entender a dor. Entender todas as dores. Não é uma, outra, a maioria, não. Todas. E aqui eu conto vários tipos de dor. Porque ele é o consolador prometido por Jesus. E por que ele consola? Muitas pessoas dizem que nós espíritas somos amantes do sofrimento. Somos masoquistas. E o Simão Pedro de Lima, um mineiro lá de Patrocínio, ele disse que, na verdade, nós não somos masoquistas. Como diz o mineiro, nós sofremos com gosto. Tá, mas qual a diferença, então, entre sofrer com gosto e gostar de sofrer? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Gostar de sofrer é quando você gosta de sofrer. Você tem um distúrbio. É o masoquista. Agora, sofrer com gosto é diferente. Por exemplo, eu estou hospedado na casa da Norma. Então a Norma fez lá uma salada diferente, com alguma coisa doce, em contraste com sal, que eu gosto bastante também. Então, antes de comer a comida da Norma, eu dei uma primeira garfada e deixei minhas pupilas palatariais absorverem e eu sentir o gosto, o paladar. Isso é com gosto, identificar. Eu estive, por exemplo, no dia 2, na Bahia. Lá eu comi um bobó de camarão com azeite, com leite de dendê. Então, azeite de dendê. Leite de coco e azeite de dendê. Então, primeiro eu tive que degustar, sentir o gosto e depois comer. Porque se eu comer a moqueca de camarão baiana, esperando encontrar o sabor da moqueca de camarão capixaba, aí eu vou me decepcionar. Tem uma frase muito famosa lá no Espírito Santo. Diz, moqueca é capixaba, o resto é peixada. Né? É verdade, é famosa lá. Que a moqueca, todo mundo vai por causa da moqueca, né? O forte nosso lá é a moqueca e a torta capixaba. Então, isso sofrer com gosto é quando você identifica por que você sofre. Então, uma das dores que a gente aborda aqui, por exemplo, a dor do amor, a dor da crise conjugal. Qual é a beleza do Espiritismo na questão da crise conjugal? Primeiro, a gente vai entender por que se forma a família. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele faz uma interpretação belíssima da Bíblia
de uma passagem de João que diz assim: reconcilia-te com teu adversário enquanto... Não, Birote, deixa eu corrigir que Emmanuel corrige. Eu li rapidinho e me faltou uma palavra. Emmanuel, como ele utilizou a tradução da Vulgata, da Bíblia original, ele acrescentou essa palavra. E Emmanuel tem autoridade para isso, porque ele é o maior evangelizador do Brasil. Foi ele que trouxe o evangelho para cá, na figura do padre Manuel da Nóbrega. Então, mais do que justo que ele continuasse esse trabalho utilizando o médium Chico Xavier. Nessas 4 obras maravilhosas, e entre outras, mas vamos citar essas 4. Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Caminho, Verdade e Vida. Palavra de Vida Eterna. E outras mais que ele aborda, passagens evangélicas. Então, na frase de Emmanuel, ele diz assim: reconcilia-te depressa, enquanto está a caminho. Porque, senão, poderá ser preso pelo, como é que chama? O promotor, e esse vos apresentará ao juiz, e serás preso na mesma cela, até pagar o último ceitil. Por que depressa? Porque quando a gente vem para cá, nós já compramos a passagem de ida e volta. É no caso, imagina eu chegar lá no consulado dos Estados Unidos, lá no Rio de Janeiro, onde eu consegui o visto, e disse: olha, eu quero comprar uma passagem, mas só de ida, porque eu não quero voltar. Não tem. Eu tenho que comprar as duas. E perder de volta, se for o caso. Na Europa, a passagem de ida e volta é mais barata que a só de ida. Então, do Japão parece que é R$3.000 para você ir para o Japão e R$300 para voltar. Então, né? Então, a passagem é ida e volta. Quando viemos do mundo espiritual para a Terra, é a mesma coisa. Compramos 2 passagens, não foi uma só. Qual a diferença? Uma delas, o bilheteiro, ele apertou a caneta. Então, dá para a gente saber. Por exemplo, a passagem de vinda, a minha, 21 de janeiro de 1964, a 1h da manhã. Por que eu sei que é 1h da manhã? Porque o meu nome deveria ser Bastião. Minha avó disse: esse menino vai nascer no dia de São Sebastião, dia 20 de janeiro. Então ele será Bastiãozinho. Ou Tiãozinho. A minha mãe, que não gosta do nome, eu acho até bonito, tem Seba, tem um nome até chique, né? Mas minha mãe disse: não, aí falava comigo: fica quietinho na minha barriga, espera passar meia-noite. Aí passou meia-noite, agora mãe, eu vou dar outro nome para ele, porque já passou do dia 20. Será Luísio. Então, eu nasci a 1h da manhã do dia 21 de janeiro de 1964. É o horário da minha passagem. Agora, a passagem de volta, eu já tentei olhar, mas eu não consigo identificar o dia e a hora. Nem o ano eu não consigo. Então, pode ser amanhã, pode ser essa noite. Eu não sei quando. Por isso tem que ser depressa. E o que é? Por isso a gente tem que se reconciliar com o adversário, com o inimigo. Agora eu pergunto vocês: quem gostaria de morar do lado do inimigo? Reconciliar, ficar com ele ali, passando todo dia por ele? Ninguém quer. A gente quer que o inimigo vá para... Umbral, como é que é? Vá para outro país. Não é isso? A gente normalmente, quando vem uma vez eu fiz a experiência, uma pessoa vinha, uma pessoa que não era querida por mim, eu não era querido por ela, ela veio, e aí nós tínhamos que atravessar a ponte de Guarapari. E a ponte de Guarapari são 2 pontes, estávamos no meio das 2. Então, quando eu vi ele, eu então fiz assim, ó, e fui para cá, fingindo que não estava vendo ele. Atravessei para não cruzar com ele. E ele, curiosamente, aí depois que eu atravessei, eu fiquei olhando de rabo de olho e percebi que ele fez o mesmo. E foi para lá. Então a gente não quer cruzar com o inimigo, com o adversário. E se depender de nós, nunca mais a gente vai ver a criatura. Que Deus a tenha. Não é isso? Bem longe de nós.
Só que isso é antinatural. Allan Kardec faz a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. A inteligência suprema, a causa de todas as coisas, inclusive do ser humano. E Jesus vai dizer para nós que Deus é nosso Pai. Se Deus é nosso Pai, nós somos filhos. Se nós somos filhos, nós somos irmãos. Se nós somos irmãos, nós temos que andar juntos. Então, separar é antinatural. E quem é que define quais são as leis da natureza? É Deus. Não somos nós. A gente tem que seguir e ponto final. Então, quando eu vou para cá e o meu inimigo vai para lá, não está certo. Eu tenho que andar junto com ele. Mas como andar junto com ele? Eu quero distância dele e ele distância de mim. Nesse ponto nós temos as coisas afinadas. Nós somos afins. Ele não me quer, eu também não quero ele, empatou e tudo certo. Imagina um ex-marido e a ex-mulher de litígio. Não quer ficar longe do outro. Se bem que ficar longe, nós telefona todo dia, perguntando como é que eu tá. Né? Aquela coisa bem educada. Você continua bebendo, fumando, desgraçado? A mulher pergunta. Ele, e você? Você não vai arranjar ninguém do jeito que você tem um gênio difícil. E aí, mais longe. Fazem isso pelo telefone. Então, o que é ser apresentado ao juiz? Ser apresentado à consciência. O juiz está aqui. Onde está gravada a lei de Deus? Na nossa consciência. Aqui que está o juiz. Desencarnamos, chegamos no mundo espiritual e precisamos acertar os ponteiros. Precisamos retornar. Precisamos reconciliar. Como diz o Evangelho. E aí vamos ser presos na mesma cela. Mesma família. Porque mesma cela, o que lembra a cela? Cadeia. Cadeia lembra? Grade. Lá no Brasil, que também deve ser assim, as casas são cheias de grade. Gente, eu nunca vi uma coisa que caracteriza tanto. Às vezes eu fico pensando se aquela grade é para evitar o ladrão entrar ou se é para evitar ele sair, porque está preso ali dentro. As duas coisas, não? Né? Então, mas eu acho que é mais para evitar que saia. Então a pessoa, o inconsciente de culpa já fala assim, vamos gradear que é para a gente não fugir. E aí bota ali duas criaturas adversárias debaixo do mesmo teto, na mesma cela. Quem é que explica isso? Só a doutrina espírita. E aí a gente vai entender por que muitas vezes o filho odeia o pai odeia o filho. Não tem afinidade os dois, por mais que tenha ali o verniz social da educação, eles não têm afinidade. Às vezes o filho tem afinidade com a mãe, mas não tem afinidade com o pai. Às vezes a filha é assim com o pai, mas não gosta da mãe. Tem aquela relação mesmo limitada. E por que ocorre isso? Porque muitas vezes são duas mulheres que disputaram o mesmo homem no passado. Um amante e a outra esposa. Ele fugiu com uma e deixou a outra. Se endividou com a primeira, mas está ligado à segunda. E aí renasce no meio das duas de novo. Com a diferença. Dessa vez ele vai fazer sexo só com uma, porque tem o incesto. Então ele faz sexo com a esposa e a filha ele ama sem o sexo. Ele sublima o sentimento. Se quiser, na encarnação seguinte inverte. Ele ama, a esposa vira filha e a filha vira esposa. Como uma peça teatral em que o artista é o mesmo, mas os papéis mudam. E aquele filho, aquela filha que não tem dificuldade com a mãe, que no passado odiava aquela mulher que lhe tomou o marido, agora pode não amar intensamente, mas não odeia mais. A vida familiar dilui essa relação de ódio. Isso é filosofia profunda. Compreender por que eu estou naquela família. Por isso que a segunda tarefa do centro espírita
É o estudo. Se eu estudar isso, a minha vida se torna bem mais leve. Então, eu estou ali. Sofrendo com gosto. Sofrendo com gosto. Sabendo por que eu sofro. Mas e aquela pessoa que não se casa? O solteirão, a solteirona? Aí está livre, né? Tá não. Existem outros tipos de família. É doido para casar e às vezes não casa. Eu tenho uma prima que ela diz para mim, aliás, é pior que eu estou gravando isso aqui, ai meu Deus, ela vai saber. Ela diz para mim, tem certeza que Luísio, eu vou casar? Eu digo, vai. Porque ela tem esperança de casar, porque o sonho dela é casar. Então, não sei se vai, mas tem que dizer que vai. Por quê? Porque a gente carece dessa família. E aí, quando a gente não tem a família, a nossa família imediata é o trabalho, é o centro espírita. Nós temos companheiros lá na nossa casa. Guarapari é famosa pela longevidade que proporciona aos moradores. Lá a pessoa demora a morrer. As mulheres não morrem, essas ficam para sementes. Os homens é que demoram. Existe uma história em Guarapari, história que virou novela, inclusive, que o prefeito construiu um cemitério no início do mandato dele. E ele estava terminando o mandato e não conseguia inaugurar o cemitério, porque não morria ninguém na cidade. Então, o bem-amado. O Dias Gomes, ele era morador de Guarapari. Então, por isso que ele levou a história para a mídia. Mas a história é local lá, tem registrado em documento e tudo. Então, ele não podendo, ele andou combinando com um aqui. Você podia fazer um favor, despachar um mais cedo, que é para poder... Porque na eleição, o candidato com mais cotado para ganhar a eleição, naquela época não havia reeleição, era o adversário. E ele achou um absurdo. Ele construiu o cemitério e o adversário inaugurar. Ele queria inaugurar antes de terminar o mandato, mas não morria ninguém. Então ele combinou, mas não tinha jeito de morrer. Aí, para isso, ele então importou um defunto da cidade de Heritiba, onde hoje é chamada cidade de Anchieta, onde viveu o padre José de Anchieta. E ele inaugurou o cemitério assim, com um defunto importado. Então a cidade... E aí eles começaram a estudar por que as pessoas demoravam tanto a morrer em Guarapari. E aí o doutor Silva Mello, um físico famoso, descobriu que era graças à radioatividade das areias monazíticas. Então é verdade. Na nossa casa espírita lá, as meninas lá que trabalham na livraria, no bazar e tal, nós temos meninas lá com 95 anos, com 90, que são moças. Estão lá inteiras mesmo. Você tem que ver os casalzinhos com 100 anos e estão se beijando na praia. Então, é uma coisa interessante. Eles realmente não morrem. Aliás, eu não sei por que eu estou falando essa parte de morrer, me perdi nessa história. Mas, enfim. Não casar. Não casar. E aí, o que quando a pessoa não casa, então ela pensa que ela vai ficar livre. Não fica, porque ela leva consigo essa carga de resgate familiar. E isso vai desaguar no centro espírita. Nós temos trabalhadores na nossa casa que a família delas é mais de um, é o centro espírita. Qualquer coisa que acontecer, a gente tem que assumir porque nós somos a família. Temos um companheiro que não tem um familiar lá. Tem um que mora em Brasília, não sei, mas lá imediato somos nós. E várias são assim. E a gente tem que ter, inclusive, esse tato, porque eles se queixam, como todo familiar fica carente. Então, as relações de conflito, aliás, mesmo a cela, parece que eu vi uma grade ali, é impressão minha, não é isso? Aqui também é tudo. Quer dizer, engraçado, as paredes parecem paredes de prisão, mas eu sei que não tem nada a ver, viu, gente? Não tem nada a ver aqui a comparação. Isso acontece só lá em Guarapari que acontece isso. Então, às vezes, os conflitos se estabelecem no centro espírita. E nós dizemos que o centro espírita tem 3 tipos de pessoas. É como se fosse uma construção física. Uma construção, o que a gente tem?
por exemplo, areia. Então você tem que ter areia para você primeiro colocar no nivelar. Você precisa da areia para fazer o concreto, mas você precisa da areia. O que é o espírito da areia? A areia, ela é escorregadia, ela se acomoda, ela sai, né? Você imagina, você enche uma pia de areia e abre a água, ela vai tudo pelo ralo. Então a areia é aquela pessoa escorregadia, é aquele espírita que chega e abraça todas as tarefas e depois deixa o buraco, depois que vão embora. Dentro do nível de consciência, a gente tem 3 níveis de consciência psicológica. A consciência de sono, a consciência de sono com sonhos e a consciência desperta. Gurdjieff é o psicólogo que defende essa tese. A consciência de sono é aquele que não despertou ainda. Mas a consciência de sono com sonhos é o espírito areia. Você vê ele andando para lá e para cá, você pensa, despertou. Mas se você olhar nos olhos dele, está fechado, ele está sonhando. Então ele quer fazer isso, ele briga pelo espiritismo, briga com os evangélicos. Eu tenho uma colega, professora lá da faculdade. Eu estava lá na sala de professores preparando a minha palestra para um seminário. E aí chega ela, esbaforida, e diz assim, você não sabe o que aconteceu agora. Eu falei, o quê? Na vinda para cá, na Topic, que traz os professores, eu encontrei o evangélico. Sabe o que ela falou para mim, uma evangélica? Ela disse que não acredita na reencarnação. Ah, Luiz, quando ela falou isso. Eu exprimi a Bíblia na cara dela, mostrei ela cientificamente que existe a reencarnação. Como é que a criatura não pode acreditar na reencarnação? Eu disse, quem te pediu para fazer isso? Allan Kardec? Ele nunca disse isso. O espiritismo é um pensamento livre, que respeita o outro. A primeira coisa é respeito ao outro. O espiritismo não tem proselitismo, querida. Mas, sabe, então está naquela fase de empolgação. E aí, está dormindo, está sonhando. Pode olhar que o olho está fechado. Quantas pessoas que chegam na casa espírita e com 2, 3 meses de frequência, ela abraça um monte de coisa. Eu quero isso, eu quero ser médium, eu quero ser evangelizador. Ah, você tem que passar por um estudo. Não pode, eu tenho pressa, eu preciso resgatar. Resgatar o quê? Você precisa se preparar para a tarefa. Então, o espírito da areia. Ele é importante, por quê? Naquele momento em que ele contribui, a contribuição dele é válida. Depois ele vai embora. Mas é válido o que ele deixou. Fica marcado. Na nossa casa, como é um ambiente litorâneo... É água, não é isso? É. Ah, bom, então tá bom. Vai que é álcool, eu tomo aqui, fico bêbado pensando... Né, deve ser é o álcool de limpar a mesa aqui. Não, é melhor que seja ambiente, obrigado. Mas é água mesmo, é isso, gente? Porque lá no Brasil tem uns vidinhos de álcool assim, que é para limpar a mesa e tal. Então, o que ocorre? Lá na nossa casa, é uma cidade turística. Então, muita gente chega empolgada e depois vai embora. Tem os temporados. O de temporada ainda vai lá, porque você já sabe. Mas tem aqueles que vêm com malicuia para ficar na cidade e depois percebem que a cidade não é aquilo que ele esperava. E vão embora. Então, o que a gente fala para os trabalhadores? Olha, chegou gente de fora, faz corpo mole. Deixa ele trabalhar. Porque você é o efetivo, ele é o provisório. Porque a pessoa se sente útil. Uma vez eu vi uma cena numa casa espírita em que eu dirigi, não é atual, 2 pessoas brigando para encher a cesta básica. Não, quem enche a cesta básica sou eu! Não, sou eu! Porque senão, se a pessoa não encher a cesta básica, ela não vai para o nosso lar. Primeiro que não tem mais vaga no nosso lar. O Zé Raul Teixeira já avisou, não tem vaga mais. O nosso lar é uma colônia espiritual que fica entre na travessia de Niterói para o Rio de Janeiro. Ou seja, é para o povo de Niterói.
Então o Zé Raul Teixeira tem direito, tem uma passagem para lá. Agora eu sou capixaba, não tem vaga para mim. E desculpe decepcionar vocês. Inclusive você que mora aqui, não tem vaga, querida. Então o nosso lar é uma colônia espiritual de Niterói. Então nós temos uma visão equivocada. O que a gente fez? Nós transplantamos a ideia de céu, da religião de origem, transplantamos para o espiritismo. A gente faz alguns transplantes e deforma a ideia doutrinária. Não existe nosso lar para o Brasil inteiro, é só para Niterói, uma colônia. E outra coisa, a pessoa fala, eu não quero ir para o umbral, eu quero ir para o nosso lar. Mas, gente, o nosso lar fica dentro do umbral. Então, há um equívoco nesse aspecto. E a pessoa lá brigando para encher a cesta básica. Então, a atividade social da casa espírita, necessária, ela não é um fim. Ela é um meio para desenvolvermos a nossa espiritualização. Para desenvolvermos a humildade. Na medida em que eu vou até as pessoas mais pobres, e eu me abaixo, eu me igualo a elas, isso é humildade. Aí quando alguém vier me humilhar, eu não vou ficar tão ofendido. Você sabe o que ele está falando? Não vai ter mais essa frase. Porque eu já descobri que aquele moço que mora na rua é igual a mim. Hoje é ele, amanhã pode ser eu. Basta uma mudança de reencarnação. Ou até nem isso, uma crise econômica. E eu saio do palacete e vou para a rua. E ele sai da rua e vai para o palacete. É provisório. É temporário. Então, a atividade social, que é necessário, gente. Nós temos que nos comprometer com alguém que precisa mais do que nós. Nós nascemos, isso aqui não é uma colônia de férias. Nós estamos aqui para provar o nosso aprendizado. E uma forma de provar é ajudando. Nós temos duas formas de provar a doença. Auxiliando o doente ou ficando doente. A gente que escolhe. Eu tenho duas formas de provar a pobreza. Ajudando os necessitados ou me tornando um. Eu posso pedir para eles ou pedir para mim. Eu que escolho. Dizem que o Chico Xavier, certa feita, passando em frente a um sanatório, Emmanuel lhe diz, Chico, vá visitar nossas irmãs. Era um sanatório para mulheres. Nossas irmãs insanas. E o Chico conta que ele baixou a cabeça, fez o vídeo de mercador e passou direto. Quando chegou no segundo dia, Emmanuel disse para ele, Chico, ele disse, o que é? Vá visitar nossas irmãs do asilo de louco. Ele de novo. A terceira vez, Emmanuel falou para ele, Chico, eis que foi, vá visitar nossas irmãs. Aí ele resolveu responder. Ele disse, Emmanuel, eu visito orfanatos, eu visito crianças de escolas pobres, eu visito hospitais, eu visito asilo de idosos, eu vou a presídios, que a grande maioria dos espiritistas não vão. Eu vou. Agora, não me pede para ir no asilo de louco. Porque o meu medo é chegar lá e eles me confundirem e eu ficar trancado lá, não me deixar sair mais. Então, eu não quero ir para o asilo de louco. Não quero visitar. Aí Emmanuel disse para ele, Chico, vá visitar nossas irmãs. Chico, vá visitar o asilo de louco, para não ser preciso ir pro asilo de louco. Ele disse, senhor, já estou indo. Então nós temos duas opções. Podemos ir e aprender com a dor do outro. E podemos ir e experimentar a dor do outro. Porque Deus é Pai. Aquele que está ali não está por acaso. Ele está num processo de aprendizado. Todos teremos que passar por esse aprendizado. Essa é a beleza da filosofia espírita. Por isso é necessário estudar. Por isso é que o estudo é o segundo objetivo do centro espírita. Porque sem estudar, não podemos trabalhar. Como é que nós vamos compreender um ao outro?
Agora vamos para a segunda classe. Lembra que eu falei que tinha 3? Segunda classe de espíritas. O espírita pedra, o espírita brita. A brita, primeiro, ela é dura. E a brita tem pontas. Essas pontas ferem. O trabalhador espírita, brita, é aquele que chega e fica. Mas é o problemático. Meu irmão diz, por que toda pessoa problemática é que quer ser trabalhador? Os bonzinhos não querem ser, só os problemáticos. A pessoa chega com cara de mansinho e diz, meu irmãozinho, que Jesus nos abençoe. Como está a sua família? Tudo bem, graças a Deus. Você tem que aparecer em casa tomar um café, meu irmão. Primeira semana, primeiro mês, segundo mês. Quando ele começa a participar do estudo aqui, acolá, e no estudo a gente tem que se expor, porque a gente vai debater ideias. Aí você começa a descobrir que é uma brita ali. Quando você olha ele, parece aquela pedra lavada, já viu? A pedra lavada, ela é lisinha, bonita, né, com acabamento, mas é só casca. Quando você vai olhar, na verdade é uma brita, é cheia de ponta. E aí a brita quer ir embora, porque a outra brita está machucando ela. Mas ela esquece que ela também machuca. E é exatamente no contato uma com a outra que as pontas vão se quebrando e dilapidando. E essa brita torna-se um diamante. O diamante, quando encontrado na natureza, ele é uma pedra caracachenta, cheia de ponta. Porém, com a dilapidação, torna-se a pedra mais preciosa do mundo, que vão embelezar os anéis, os brincos, os colares. E quem tira as pontas do diamante? Outra pedra. Então é uma dilapidando a outra. São os trabalhadores fundamentais do centro espírita. Problemáticos, mas importantes. Aqueles que pegam no chifre do boi. Aqueles que carregam peso. Tem casa espírita que a gente chega e fala, cadê o presidente? Ou a presidente? Você passa, aí de repente tem uma moça carregando cadeira, um monte de cadeira nas costas, com a panela de feijão correndo, e você olha para aquela e diz assim, essa aí deve ser assistida aqui da casa. Lá no Brasil tem negócio de assistida, que é quem recebe cesta básica. Deve ser assistida. Mas você não dá atenção para ela, não. Vira as costas, você não vou nem conversar, que não é gente importante, não. Aí de repente vem uma moça bonita, você sou Patrícia. Aí você fala, deve ser ela que é a presidente. Aí você fala, muito prazer, eu sou palestrante da noite. Quem é a presidente? É aquela que passou com a panela de feijão. A gente fica com vergonha. Porque o trabalhador espírita é assim. Raul Teixeira disse que quando chegou no centro espírita, para um seminário, e o voo adiantou, então ele chegou 2 horas antes do combinado. E chegou lá, o povo estava ainda preparando o salão para a palestra dele. E dizer que passou um rapaz com um monte de cadeira nas costas, e o rapaz nem deu atenção para ele, o rapaz todo suado, ele passou direto. Ele falou, aí lá na frente ele perguntou, quem é o presidente do centro espírita? Esse é aquele rapaz, todo suado, que passou lá perto do Senhor. Esses são as pedras. Qual é o nome do coordenador do cristianismo na Terra? Pedro, pedra. Jesus olhou para ele e sabia que ele não era uma pedra caracachenta, mas ele tinha por dentro um diamante. Lembra daquele diálogo? Pedro, tu me amas? Ele de imediato, ele respondeu de imediato, sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus disse para ele, então, Pedro, cuida das minhas ovelhas? Sim, Senhor, vou cuidar. E baixou a cabeça, satisfeito pela resposta. Até que aquele silêncio foi novamente interrompido por Jesus. Que ele disse, Simão Pedro,
tu me amas? Eu penso que nesse momento, eu me coloco no lugar de Pedro, e eu acho que Pedro deve ter pensado assim, gente, ou eu estou doido, ou Jesus está surdo. Porque eu respondi isso para ele agora há pouco. Será que eu confundi? Não foi isso que ele me perguntou? Porque eu respondi isso agora há pouco. Mas, dessa vez ele pensa um pouco mais. Não responde de pronto. Ele reflete um pouco mais a pergunta. E aí responde, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus disse, então, cuida das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro disse, sim, Senhor. Baixou a cabeça e novamente o silêncio se quebra com Jesus perguntando, Pedro, Senhor, tu me amas? Eu acho que Pedro nesse momento disse, não pode ser. Eu não estou louco. Jesus não está surdo. Eu é que não respondi a pergunta. Aí ele foi lá dentro. E o Espiritismo faz isso com a gente. A gente viaja lá dentro de nós mesmos. Muitos de vocês já viajaram hoje para dentro. Antigamente, na minha época, aqui é bom que não posso, quando eu gosto de usar essa frase quando estou falando para a mocidade espírita. Mas antigamente existia uma blusa chamada cacharel. Ela ficava colada no corpo, não é isso? Ela coladinha. E ela vinha até em cima, a gente dobrava e era legal que ela acomodava o pescoço. Acomodava toda a parte do corpo, ficava toda acomodada. Mas a blusa cacharel só tinha um problema. Na hora de tirar a blusa, ela nunca saía pelo lado direito, ela saía pelo avesso. Não é isso? Então Pedro deve ter feito consigo mesmo como a blusa cacharel. Ele foi lá dentro de si mesmo e se puxou pelos avessos. Para entender por que Jesus estava fazendo aquela pergunta pela terceira vez. E aí a resposta foi diferente. Senhor, de todo o meu coração, Senhor, de toda a minha alma, eu te amo. É diferente. De todo o meu coração, o sentimento que tinha nos anteriores. De todo o coração, é sentimento. Mas de toda a minha alma, é profundidade. Eu te amo. Sabe o que Jesus disse? Cuida das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Todas as vezes que a gente estiver no centro espírita e estiver diante de uma prova difícil, lembremos da pergunta de Jesus. Tu me amas? Uma companheira hoje me fez atendimento para fraterno comigo pelo Facebook. Ela perguntou, eu não estou aguentando meus companheiros de casa espírita. São falsos, me perseguem. É claro que essa casa espírita dela deve ser horrorosa. Aqui não tem nada disso. Né? Tem isso na casa espírita. Lugar nenhum, só na casa espírita dela. É que ela deu azar de ir para essa casa espírita, tadinha. Aí ela mesmo respondeu, eu sei que tem pessoas difíceis em todas as casas espíritas. Quase que eu falei, menos aqui em Nova York. Aqui não tem. Aqui em Nova Jersey, melhor dizendo. Não tem isso, né? Mas enfim, é só... Aí eu disse para ela, Jesus está te perguntando, você me ama? Se você me ama, você vai apacentar, você vai levar a paz. Você vai se acalmar. Nós não podemos mudar o outro. Não podemos. Perdemos um tempo absurdo, segundo os cientistas, 70% do nosso tempo. A esposa tentando mudar o marido tentando mudar os filhos, perdendo tempo. Filho de mais de 15 anos não muda. Ele muda sim, se ele quiser. O marido muda sim, se ele quiser. Meu marido vai deixar de beber que eu vou atazanar a vida dele. Você vai sofrer, vai ter um câncer e ele vai beber até morrer. Ele só vai parar de beber quando ele tiver consciência, quando ele quiser. Minha mulher fala mal da vida dos outros, eu vou fazer ela parar. Não vai fazer, ela vai falar mal de você também. Não tem jeito. É um vício do espírito, só quando a pessoa despertar. Poder mudar o outro. Então,
A pessoa que é espírita do centro, que não gosta de mim, é o direito dela. Em compensação também não gosto de alguns. E aí? Ninguém pode controlar a língua do outro. Podemos controlar nós. Vamos responder pelo que sair da nossa boca. Então é na convivência. É aquela história dos porcos espinhos. Aliás, o clima agora está bem bom, está bem interessante para isso. Os porcos espinhos, na invernada, tentaram ficar juntinho um do outro, que é para dar calor um ao outro. Mas só que eles estavam se ferindo, se machucando muito. E aí se afastaram. E aí começaram a morrer congelados. E aí ficaram a mesma coisa. Se junta, fere. Se fica separado, morre congelados. É o que acontece conosco quando nos afastamos do centro espírita. Por causa da convivência. Morremos congelados. E aí os porcos espinhos resolveram ficar juntos. De forma que o espinho de um não furava o couro do outro. E conseguiram se proteger do frio sem se ferir. Por isso que o princípio de Kardec é trabalho. Precisamos trabalhar no centro espírita, porque nós somos o sal. Solidariedade. Precisamos ser solidários. E tolerância. Eu achava errado essa frase, mas não, Kardec está errado. Não é tolerância, não é amor, só. Nós temos que amar. Não. Há casos que temos que tolerar. Nós ainda não vencemos a fase da tolerância. O amor é na segunda etapa, é na próxima encarnação. Alguns casos a gente precisa tolerar. Não temos afinidade com a criatura. Sabe Deus que a gente fez no passado. É bom a gente nem lembrar disso. Graças a Deus que nós esquecemos. Para a pessoa ter uma bronca da gente pessoal, particular. Então a gente tolera, diz Allan Kardec. Trabalho, solidariedade, tolerância. E aí o terceiro tipo de espírita, para encerrar. O espírita cimento. O cimento, ele é imperceptível. Ele é pó. Ele teoricamente não faz efeito nenhum, que a brita ocupa espaço. A areia se acomoda. E o cimento, ele pode até ser levado pelo vento. Mas apesar dele ser pó, ele consegue juntar a areia e a brita e fazer o concreto, que é a base da construção do centro espírita. Então, sejamos seres cimentos, seres que agregam, seres que juntam, ao invés de separar. Essa é a função do espírita, ser cimento. E aí sim, estaremos prontos para a terceira fase do centro espírita, terceiro objetivo. A prática espírita. A evangelização espírita. A evangelização infantil, a evangelização do jovem. A evangelização do espírito desencarnado, que é a reunião mediúnica. A desobsessão. Aí estaremos prontos para a terceira fase. Passando pelas duas anteriores. Esse é o objetivo do centro espírita. Mas o centro espírita, eu não posso deixar de falar do meu livro para encerrar. O centro espírita consola todas as dores. E aqui eu falo da dor, da culpa, da raiva, da depressão. Aliás, tem um livro sobre depressão do meu colega Isaías Claro. Mas tem uma dor. A dor da culpa, a dor da raiva, a dor do desemprego, né? Sentir não ter dinheiro no bolso. Mas tem uma dor que, gente, só a filosofia espírita para consolar. É o penúltimo capítulo do livro. A dor da perda de filho. Dor da perda de ente querido na infância. A dor da mãe. O livro não ficava pronto. Não ficava pronto porque o livro eu falo escrevendo. Primeiro eu sou palestrante, depois eu sou escritor. Eu trabalhei durante 15 anos palestrando. Há 5 anos, há 8 anos que eu escrevo. Então eu escrevo o que eu falo. E tento falar o que eu vivo. Eu tento viver o que eu falo também, melhor dizendo. Então, como é que eu ia falar disso? Eu sou de uma família de 7 filhos. Todos encarnados. Meus pais são encarnados. Eu tenho 5 filhos.
todos encarnados. Então, como é que eu vou falar dessa dor? Vou teorizar? Vou pesquisar? Não, não pode. Eu tenho que falar algo, eu tenho que escrever algo que as pessoas sintam quando forem ler. E aí, a coisa de 8 anos atrás, eu trabalhava numa faculdade, e essa faculdade montou uma escola. Então, durante a noite era a faculdade e o espaço ocioso durante o dia era ocupado pela escola. Como professor, a convenção coletiva me dava direito à isenção de mensalidade integral de um filho. E a gente, lá no Brasil, a gente tem duas opções. Por exemplo, você tem duas opções. Você pode ficar rico ou ser professor. Eu optei pela segunda, não sei porquê. Tem mais duas opções. Você pode ter um filho e colocar ele na escola particular, colocar um plano de saúde para ele. Ou você pode ter 5 e não ter e o plano de saúde ser Deus e o SUS. E ir para a escola pública. Eu também fiz a segunda opção. Mas já que eu tinha direito à bolsa, eu pensei em fazer meus filhos experimentar. E aí eu procurei o diretor e disse para ele: diretor, de acordo com a convenção coletiva, eu tenho direito à isenção de um filho. Tem direito à bolsa integral. Tem sim, pode trazer seu filho. Eu disse: mas diretor, e se a pessoa tiver 2 filhos? Se ela levar um, o outro vai se sentir discriminado. E a discriminação é crime. Aí ele Mas, Aloysio, vamos combinar aqui. Se você não falar para ninguém, quietinho, você pode trazer os 2. Eu disse: diretor, e se por acaso forem 3? Ele disse: aí já fica complicado, porque daqui a pouquinho, metade dos alunos da escola serão seus filhos. A escola está começando, você já quer que eu dê 3 bolsas? Eu disse: pois é, mas como é que eu vou trazer 2 e um vai ficar para trás? Ele disse: então tá bom, mas de novo, muito quieto, silêncio, isso é secreto, você não conte para ninguém, mas pode trazer os 3. Eu disse: diretor, e se o camarada tiver 5 filhos? O quê? Você não tem televisão em casa não, rapaz? Televisão eu tenho, mas que nem sempre ela funciona. Ele tudo bem, na verdade vai ser a escola vai ser sua, não vai ser minha, né? Porque os alunos são todos seus filhos, mas pode trazer os 5. E eu levei os 5 filhos para lá. E os meninos ficaram felizes, igual o pinto no lixo, feliz da vida. Vivendo no meio da criançada rica, escola particular, agora passava eles com uniforme, todo metido perto dos coleguinhas do bairro, agora eu vou para a escola particular. Mas como a alegria de pobre dura pouco, as faculdades que foram abertas em grande quantidade começaram a fechar cursos, porque não se sustentou o projeto do governo da época. E aí, como eu dou aula de psicologia, a área de humanas foi a primeira área prejudicada. E aí o diretor me chamou e disse: olha, vamos ter que fazer uns cortes aqui, demitir, e você está na lista. Foi um susto. Eu trabalho desde os 14 anos de idade. Nunca fui demitido da minha vida. Sempre saí do emprego para ir para o outro melhor. Fui bancário do Bradesco, banco particular. Passei no concurso do Banco Estatal. Fui para o Banco Estatal. Trabalhei mais 6 anos no Banco Estatal. Depois deixei o banco para dar aula, para ser professor da faculdade. Era a primeira vez. E veio aquele susto. E aí a minha esposa disse: calma, Luiz, vamos lá. Você guarda o fundo de garantia na caderneta de poupança, tem o seguro-desemprego, a gente vai se segurando. E os espíritos também vão nos ajudar. Afinal, você trabalha com eles. Tem essas coisas. As pessoas acham que a gente sempre cobra dos espíritos. O Chico Xavier disse que o pai do Chico falou com o Chico assim: Chico, os espíritos são seus amigos aí, pede a eles para segurar a roleta, para a gente ganhar na loteria. O pai do Chico vendia a loteria. Aí eu disse: não pode, papai. Mas que amigos são esses que não pode te ajudar? Não, papai, é para ajudar os necessitados, mas mais necessitados que nós. Aí o Chico começou a chorar, o pai ficou compadecido e não insistiu mais no assunto. Então, minha esposa disse: então tá bom. E aí o diretor disse: olha, seu filho pode ficar aqui mais 1 ano se quiser, mas não tinha mais clima. Tirei as crianças da escola
particular, voltei para a escola pública. A nossa preocupação é se essas crianças iam se readaptar. Depois de 2 anos fora da escola pública. Primeiro dia, Vitor Hugo, o mais novo dos meninos, de manhã foi para a escola. Quando chegou da escola, todo mundo curioso, eu, minha esposa, e aí eu disse para ele, Vitor, me diz, filho, como é que foi a escola? Pai, na hora do intervalo, eu vi uma fila. E eu perguntei o meu coleguinha de sala, essa fila é para quê? Ele disse, é a fila do arroz doce. Então eu entrei na fila. Arroz doce em Minas Gerais, gente, eles servem em festa, você não tem noção. Em casamento, aniversário, eles servem arroz doce e doce de mamão. É uma tradição lá em Minas. E o Vitor Hugo é capixaba, mas filho de peixe. Acaba herdando alguma coisa. Então ele entrou na fila e aí, do arroz doce. Aí papai, de repente, a tia pegou uma tigela e foi colocando. Ela encheu a tigela. Aí me deu aquela tigela de arroz doce. Eu olhei e falei assim, quanto é? Porque na escola particular, se você espirrar, as pessoas não falam Deus te crie. Ele disse, é 20 dólares. Né? Você paga até para espirrar. Então, ele falou, quanto é? Aí a tia falou assim, não é nada não. Pai, é a melhor escola do mundo, pai, arroz doce de graça! E fez uma festa. Eu disse, pronto, se adaptou, tá tranquilo. Aí, na parte da tarde, foi o Sócrates estudar. E aí o Sócrates, aí nós ficamos, será que vai dar certo com o Sócrates também? O Sócrates não teve a mesma sorte. Voltou chorando. E os dias se passaram. Ele não queria ir para a escola, a gente tinha que obrigar. As notas caíram. E um quadro aparentemente depressivo, inclusive, que acontece com crianças e adolescentes. Então eu conversei com uma amiga minha, psicóloga, para ela atendê-lo. E o tempo passou e, e chegou o momento que o Sócrates começou a melhorar a nota. Um dia, eu estou lá em casa no meu escritório escrevendo meus artigos. De repente eu escuto uma voz doce de uma criança dizendo assim, Sócrates. Era uma voz diferente. Uma voz infantil, uma voz de adolescente, mas uma voz doce. Aquele tom me chamou a atenção, não sei porquê. Meu escritório tem uma janela que dá acesso ao quintal. Então eu levantei-me e olhei. Era um garoto carequinha. Branquinho e careca. Os olhos azuis, mas carequinho. Sem um pelo na cabeça, nem na sobrancelha. E esse menininho, que era da idade do meu filho, apesar daquele jeitinho doce, arteiro, corria para lá, para cá, brincava com meu filho. Mas eu achei curioso o menino ser diferente. Então eu chamei minha esposa e disse, Jailza, vem cá. Ela veio e disse, olha lá, o menino careca. Esse é o novo amiguinho do Sócrates. Por causa da amizade com ele, que o nosso filho melhorou na escola. Ele disse, mas ele é careca, como é que pode? Ela disse que ele luta contra o câncer desde os 6 anos de idade. Então, ele passa uma semana no Hospital Santa Rita fazendo quimioterapia. Nesse período, ele não pode ir para a escola. Aí o Sócrates tem que aprender para ele e para o colega. Quando o coleguinha retorna, ele tem que dar a aula da matéria que ele aprendeu, que é para o coleguinha acompanhar. E por isso. E nos afeiçoamos àquele menino carequinho. Conhecemos a família dele, porque a gente conhece a família dos nossos filhos, dos amigos dos nossos filhos. E descobrimos, inclusive, que os pais eram separados, o pai constituiu nova família, e que ele era filho único e a mãe vivia para cuidar daquele filho. Era ele e a mãe sozinhos. E o tempo passou, nos afeiçoamos ao menino carequinha, até que uma tarde o Sócrates chega mais cedo em casa chorando. Aí eu disse, o que foi, meu filho? Ele disse, pai, meu amiguinho fulano de tal desencarnou.
que não, como ele foi educado na evangelização desde o berço, desde o berçário, então ele já tem o hábito de usar a linguagem espírita. E nos abraçamos. Porque eu abraço, eu acaricio, eu beijo muito os meus filhos. Todos eles. Eu faço questão de fazer isso. Porque a criança, ela carece muito do contato. O adolescente mais ainda. E aí nos abraçamos, eu e ele. E eu não falei nada. Choramos ali, nós dois. Ele chorou no meu ombro. Chegou a molhar minha camisa. Ficamos ali nós dois, ele já está... Hoje ele é maior que eu, ele estava quase do meu tamanho na época. Ele disse, amanhã, pai, eu vou ter que ir para a escola mais cedo, de manhã, não à tarde, porque a professora vai nos levar para a Igreja Batista, onde vai ser velado o corpo do meu amiguinho. Aí eu pensei, é o capítulo final do livro. O menino da idade do meu filho. Eu pensei, vamos imaginar a mãe. E vou imaginar que a criança é o Sócrates. E comecei a fazer isso. Gente, a dor foi tão intensa que eu fiquei assustado, eu recuei. Eu não tive coragem de prosseguir. E olha que eu tenho 5, ela só tem 1. Imaginar o meu filho desencarnando ali naquela idade é uma dor intensa, extremamente assustadora. E aí, eu pensei, mas gente, a dor não é uma professora? Todas as dores, a doutrina espírita não é a doutrina consoladora? Ela não consola? Então ela tem que consolar quem sente essa dor. O Chico Xavier, a maior missão dele foi consolar as mães. Então a doutrina espírita tem que consolar. E a gente no diálogo do livro, a gente sempre diz, quando você estiver diante de uma dor, pergunte, o que é essa dor quer me ensinar? Ela é uma professora. Se você aprender com a dor, ela vai embora. Se você peitar a dor, ela fica. E você vai medir força. A dor é teimosa. Ela faz você dobrar. Enquanto você não dobra a sua crista, a dor não vai embora. Mas se todas as dores podem nos ensinar, o que essa dor quer ensinar para a mãe? E aí eu escrevi um artigo chamado O Menino Carequinha e publiquei no jornal local. Em que eu dizia, mãe, essa dor que você sente, eu não sei qual é, porque eu não tenho condição de imaginar. Tentei, mas não consegui. Mas eu sei que é intensa. Deus tem uma razão de ser para te dar essa dor. Você tem que aprender com essa dor, ela é professora. E o que essa dor quer ensinar para você, mãe? Ela quer te ensinar que o amor é algo tão profundo, tão grande, que a morte do corpo não é capaz de destruir. Nós amamos 1, 2, 3 encarnações, 10. Não deixamos de amar. A mãe que morre, ela continua amando o filho lá no mundo espiritual. O filho que vai, a mãe continua amando o filho, estando encarnada, e o filho desencarnado. A morte do corpo, mãe, é apenas uma roupagem que o filho tira. Mas seu filho permanece vivo. Você quer ter prova disso, mãe? O dia que você sentir saudade do filho, seu coração estiver apertado, faça uma oração. Peça ao seu anjo da guarda, ao seu guia espiritual, ao seu espírito protetor, para te levar até seu filho. E você vai sonhar com ele. De repente ele vai vir, vai pular no seu colo, você vai apertar ele no seu peito. Vai sentir o coraçãozinho dele batendo forte. Você vai ajeitar a gola da camisa dele. Vai prestar atenção na cor da roupa que ele traja. E ele vai perguntar, meu filho, você está onde? Ele vai dizer, estou com vovó, fulana de tal. Que muitas vezes ele nem conheceu quando encarnado. É a sua mãe que já desencarnou há 20 anos atrás. Estou com vovó fulano de tal, titio fulano de tal. E aí, mãe,
você vai acordar. Mas você vai acordar com uma pena, que você vai fechar os olhos para voltar a dormir, para voltar a sonhar, porque você quer eternizar aquele momento. E você não vai conseguir dormir de novo, nem sonhar de novo. Mas uma coisa vai ficar clara para você. A saudade é menor. Alguma coisa mexeu no seu peito. Quando você contar para as pessoas, para os céticos, para os religiosos, vão dizer, isso é coisa da sua cabeça. É sua imaginação. Mas você sabe que esteve com o seu filho. Você sentiu ele no seu peito? No Dia das Mães, no segundo domingo do mês de maio. Você vai dizer assim, ah, meu Deus, como eu gostaria que meu filho estivesse aqui. Que saudade! Se você fechar os olhos, você vai sentir aqueles lábios quentes, colados, dizendo, mamãe, feliz Dia das Mães. Muito obrigado, mamãe. No dia do seu aniversário, ele vai te visitar. No dia de Natal, se você fechar os olhos, vai perceber a sua casa. Porque nós não nos separamos das pessoas que amamos. Nesse momento, vários familiares estão aqui, acariciando, porque foram evocados pela palestra. Encerrei o artigo. Um mês depois eu encontro a mãe. Quando ela me vê, ela pula no meu pescoço e abraça. Minha esposa assistindo a cena também abraça, ficamos nós três ali, e ela chorando, e ela no pé do meu ouvido diz assim, muito obrigado. Ela não é espírita, mãe, ela é da Igreja Batista. Mas ela não acredita na imortalidade, na vida após a morte. Pelo menos da forma que o Espírito... Mas por que ela me agradeceu? Porque o Espiritismo é consolador. Ele fala ao coração. Ele não fala à razão. É quando Pedro diz, de todo o meu coração, de toda a minha alma. E a mãe disse assim, no último dia, no hospital, eu peguei a mãozinha magra dele, botei no meio das minhas, cheio de tubos, de eletrodos. Quando eu vi aquela mãozinha magra, eu comecei a chorar. E ele abriu os olhinhos e disse, mamãe, a senhora está sentindo dor? E eu disse, não, filho, mãe é assim mesmo, é boba, chora à toa. Ele disse, mamãe, não chore, eu vou ficar bem. E aí meu filho fechou os olhos e não os abriu mais. E aí choramos juntos. Então, o último capítulo do livro estava pronto. O livro foi publicado. E o ano passado, no dia de Natal, esse ano eu não vou passar o Natal, primeira vez que eu passo o Natal longe da minha família, só vou chegar no Brasil dia 25. Véspera de Natal, a minha família tem uma tradição. Meus pais reúnem os 7 filhos, os genros e noras, netos. Às 8 horas da noite começamos a cantar, a declamar poesia espírita, a fazer leitura de livros espíritas. Vamos até meia-noite. Meia-noite em ponto. Cantamos parabéns para Jesus, sem presentes, sem troca de presentes, troca de abraços. E aí, ceiamos, comemos juntos. E cada um leva um prato, um leva uma coxinha de galinha, outro leva empada, não sei o quê. Coisa de pobre, né? Cada um leva um. E socializamos ali. E no Natal do ano passado, eu e a minha esposa fomos ao supermercado para comprar os ingredientes para o prato que iríamos levar. Quando estávamos quase entrando na porta do supermercado, a minha esposa olha e diz, olha quem vem lá. A mãe do garotinho carequinha, toda de branco, com uma sacola na mão. Ela disse, hoje é véspera de Natal. Será que ela sente falta do filho? Eu disse, eu acho que sim. Vamos cumprimentá-la. Aí chegou, e as mulheres se comunicam de uma forma diferente, uma olhou para a outra e disse,
Feliz Natal. Aí a minha esposa não aguentou e disse, sente falta dele? Ela disse muito. E as duas se abraçaram. E choraram. Eu chorei também junto ali. Depois que de um tempo eu vi chorando, a minha esposa perguntou, por que a roupa branca? Ela disse, você se lembra que quando ele era vivo, eu era administradora de condomínio, formada em administração de empresas. Com a doença dele, eu precisei fazer primeiros socorros. E eu gostei da tarefa e fiz o curso de enfermagem. Hoje sou enfermeira do hospital, do câncer na ala infantil. E hoje eu estou aqui na sacola, levando alguns balões, alguns brinquedinhos que eu fiz, algumas lembranças que eu fiz em casa, para a gente cantar parabéns para as crianças, com as crianças à meia-noite de hoje. Ela olhou para mim assim como um espírita geralmente faz, e disse assim, será que ele vai estar lá? Quando eu olhei, ele estava passando a mão nos cabelos dela, sorrindo. Um rapaz bonito, cresceu. Como meu filho Sócrates, ele também cresceu. Eu disse, não, ele não vai estar lá, porque ele já está aí com você. Ele vai com você, é mesmo. É por isso que eu estou sentindo essa coisa gostosa. Eu disse, ele está aí te abraçando, acariciando os seus cabelos. É essa a beleza do Espiritismo. É por isso que nós estamos aqui. Para ouvir, para estudar isso. Mas principalmente para levar isso para outras pessoas. É por isso que somos o fermento que levei da massa inteira. Ou o sal. Basta uma pitadinha de 3% para 80% poder ter acesso à mensagem. A gente pede desculpa pelo avançar da hora e lembramos do mineiro João Cabete. Vem, Jesus! Vem, divino amigo! Vem trazer a sua paz! Só tu és o nosso abrigo. Que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta, Senhor, do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto, espalhando dores. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. As crianças pedem pão. E homens e mulheres nos lares, esposos e esposas, lutam como feras. Vem, Jesus. Vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor. Vem perfumar os nossos corações. Exterminar a dor. Fazer-nos entender a dor. E calar os canhões dentro de nós. Vem, Senhor. Com seu amor tão profundo. Iluminar a nossa consciência. E fazer feliz o mundo. Vem, Jesus. Envolva todos nós, Senhor, nesta noite especial. Envolva os lares de cada pessoa aqui presente, para que os familiares que lá estão recebam todas as vibrações de paz, de cura, de reequilíbrio para si mesmos. E faz com que nos mantenhamos, Senhor, fiéis à mensagem tua, à mensagem espírita. Que assim seja.